Boa noite a todos. É um prazer e uma honra presidir essa exposição na presença dos convidados mais que especiais, Dr. Fábio Jacinto Sorge, defensor público do Estado de São Paulo, criador da página Beca Surrada, e da psicóloga Ariane Goin-Rios, diretora, eu vou ter que ler, do Departamento de Proteção Social Especial da Unidade de Gestão e Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Jundiaí, e criadora também da página Psicologia no Mundo Contemporâneo. Aproveito um momento para agradecer publicamente a presença de vocês. Eu estou muito honrada, pessoalmente, pelos dois terem acompanhado toda a minha trajetória profissional, desde o primeiro ano de faculdade, durante os 4 anos de estágio na Defensoria Pública, e principalmente até os dias de hoje ao Dr. Fábio, em especial, porque é a quem eu me recorro e solicito todas as vezes durante os meus estudos. Bem, o tema proposto para a exposição é o feminicídio, e para isso eu proporei inicialmente uma análise jurídica do tema, para depois nós podemos passar uns apontamentos acerca do aspecto do aumento dos casos durante a pandemia. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Fábio, eu começo com você. O que é o feminicídio? Bom, o feminicídio, ele é uma das formas de homicídio. Ele é um homicídio que nós chamamos na nossa lei de homicídio qualificado. Para que quem está nos acompanhando possa entender. O Código Penal prevê uma forma de homicídio dolosa e culposa. Entre as formas dolosas, aquela que a pessoa quer matar ou assume o risco de matar, existem gradações. A lei vai por um critério de gravidade. Então, ela tem um homicídio que, por determinados motivos, são mais... merece um apenamento menor, que é o que nós chamamos de homicídio privilegiado. Ela tem um homicídio simples e ela tem as formas de homicídio qualificadas. Entre elas está o feminicídio. O feminicídio, ele é uma forma de... Até o professor César Roberto Bittencourt fala em homicídio discriminatório por razões de gênero. Eu não gosto desse nome, eu acho o nome feminicídio melhor para dizer o que ele diz, mas ele é uma forma de homicídio, então, qualificada, praticada por razões da condição do sexo feminino. Então, a lei vincularia a mulher ser morta por razões da condição do sexo feminino. E a lei depois destrincha isso, que essa morte em contexto de violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É isso que está no texto legal, embora esse conceito ele não seja tão claro, ele tem pontos dele em que surgem dúvidas sobre a correta tipificação de determinado crime. Sim, então o homicídio da mulher não é o feminicídio. Não, o homicídio da mulher é o femicídio. Por exemplo, vou dar um exemplo que vocês duas aqui vão entender perfeitamente. E é só um exemplo. Se eu mato a Ariane, porque a gente teve uma briga, ela mandou um ofício mal criado para mim, eu vou lá, pego ela e mato a Ariane. Isso é um femicídio, porque eu matei a Ariane, que é uma mulher. Mas isso não é um feminicídio, porque eu não matei a Ariane por razões da condição do sexo feminino, nem em contexto de violência doméstica ou familiar. Nós não convivemos, nós não somos da mesma família, nós não tivemos um relacionamento. E também não foi por uma discriminação. Eu fiquei irritado com o ofício que ela me mandou. Então, esse caso não é feminicídio, é femicídio. Ah, ok. Tá. E o sujeito ativo, o agente, o agressor, ele só pode ser o homem? Porque para o feminicídio tem que ser necessariamente a mulher. Mas o sujeito ativo, o agressor, ele é o homem? Essa é uma grande discussão da doutrina, né, Mayara? Porque não precisa ser só o homem. A mulher também poderia ser ré do feminicídio se ela mata a própria companheira, se ela agride ou mata a própria companheira. É que isso gera uma certa injustiça, porque você entende que num relacionamento entre duas mulheres, elas estariam numa posição completa de igualdade. Então não faria muito sentido você colocar de uma subjugar a outra, de uma estar numa posição de subjugar, de vilipendiar ou de menosprezar a outra. Mas formalmente é aceito, se denuncia. Porque o que se vê é a condição da vítima, não a condição do autor. Não é o que a gente chama de, em direito penal, de um crime próprio, que só
o homem pode ser o autor, né? Não é, vamos lembrar daquele do crime próprio, lá que tem o crime do funcionário público, crime que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Aqui não. A qualidade especial é somente da vítima. Tá, ótimo, muito obrigada. E as condições das razões do sexo feminino, o que são efetivamente essas razões para a lei? Então, essa é uma pergunta também que ela não tem uma resposta efetivamente tão clara. Vamos lá. A lei, eu estou com o meu Código Penal aqui, a lei explica isso da seguinte forma. Ela mesma vai dizer que são condições do sexo feminino, razões da condição do sexo feminino, a violência doméstica e familiar. E aqui, para entender o que é violência doméstica e familiar, eu tenho que me socorrer do conceito da Lei Maria da Penha. Eu tenho que ir lá na Lei Maria da Penha e verificar o que a Lei Maria da Penha diz. Porque, basicamente, se entende o feminicídio como o auge, o pico da violência contra a mulher. É uma violência que vai começando com violência verbal, vai para agressão física, e o auge dessa violência seria o feminicídio, seria o último degrau. Essa violência, isso está na Lei Maria da Penha, seria uma violência praticada em razão do gênero, né? Teria que ser lida com uma chave do gênero. Embora, isso que eu estou dizendo, Mayara, já seja um ponto de divergência, porque tem gente que sustenta que basta haver ali uma relação familiar ou uma relação doméstica para já ser feminicídio. Isso é uma divergência. E o outro ponto, ele é até mais claro, mais ligado a motivos, que são o menosprezo ou a discriminação da condição da mulher, né? Que aí entra nos exemplos, que são os exemplos mais comuns, né? É o sujeito que tem uma visão machista, então ele quer subjugar a mulher, e aí ele briga com a mulher porque a mulher está conversando no WhatsApp e não deixa ele ver, ele briga com a mulher porque a mulher não fez a comida da casa, ele briga da mulher porque a mulher voltou tarde do trabalho, porque ele tem uma visão hierarquizada da sociedade e entende que a mulher tem que ficar subjugada a ele. Na minha opinião, esse tipo, a segunda parte, o menosprezo ou a discriminação, já seriam suficientes para caracterizar isso, né? Isso seria algo... Isso nada mais é, para concluir, que uma forma de torpeza, né? É uma coisa vil, repulsiva eu pensar assim. Então eu destaquei isso da torpeza e trouxe para o feminicídio. Sim, e aí trazendo exatamente esse gancho, para ficar de uma forma mais simples, vamos lá se eu consigo. Então, o feminicídio, ele nada mais é do que a qualificadora de um homicídio. Isso. E além do feminicídio, na verdade, tem outras qualificadoras que acabam por aumentar a pena de um homicídio simples. Exatamente. Ok. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a natureza da qualificadora do feminicídio é objetiva. Eu queria entender qual que é a consequência prática disso no Tribunal do Júri. Agora a gente trazendo bem para esse aspecto processual. Perfeito. Olha, primeiro para explicar, a gente precisa explicar um pouquinho o que são qualificadoras de natureza objetiva e o que são qualificadoras de natureza subjetiva. Uhum. Essa divisão feita no Código Penal tem muito a ver com os aspectos de ordem mental, de percepção. As qualificadoras de ordem subjetiva normalmente são ligadas a motivo, ao porquê que determinado crime foi praticado. As qualificadoras de ordem subjetivas são ligadas à forma, a como determinado crime foi praticado. Basicamente é isso. E aí, desde que se criou o feminicídio, se teve uma grande discussão. Olha, mas essa qualificadora é ligada às razões da condição do sexo feminino. Então, ela seria uma qualificadora de caráter subjetivo. O que significa isso? Bom, se o feminicídio é subjetivo ligado a motivo, ele não pode ser acumulado com outros motivos. Não pode ser feminicídio e motivo torpe, feminicídio e motivo fútil. Isso excluiria uma coisa da outra. As qualificadoras de caráter objetivo eram entendidas como aquilo que eu falei, forma de execução do delito. Eu matar alguém por meio cruel, com um recurso que dificultou a defesa da vítima, ligadas à forma. E elas podem ser acumuladas com os motivos. Veja, eu posso matar alguém por meio cruel e por motivo torpe. Ou por meio cruel e por um motivo fútil. E mais, a lei tem motivos que ela considera mais nobres, que merecem uma atenuação da pena, que são os chamados motivos de relevante valor social e moral. Muito bem. E esses motivos de relevante valor moral e social excluem
os outros motivos. Uma coisa não pode ser torpe e nobre ao mesmo tempo. Muito bem, essa decisão faz o quê? Torna o feminicídio objetivo. E aqui, Mayara, há uma boa intenção. A ideia é você apenar esse tipo de situação, ter uma reprovabilidade, tornar mais fácil a punição. A ideia é essa. É que aí você pega uma coisa que claramente é um motivo para transformar ela numa forma de execução que não é. E isso no júri o que implica? Que o feminicídio pode ser cumulado com outros motivos. Então, às vezes, você tem bis in idem, que você fala assim, o cara matou a mulher por menosprezo à condição da mulher porque queria subjugá-la. E ainda por um motivo fútil porque estava com ciúmes. Não, mas o ciúmes é exatamente o feminicídio. Você está punindo 2 vezes pela mesma coisa. E aí você tem uma situação esdrúxula, que é o cara, por exemplo, ele pode matar a mulher por um motivo privilegiado, só que vai ser qualificado pelo feminicídio. Você faz o quê? Você quebra uma lógica que a qualificadora foi instituída. Por que essa qualificadora existe? Para garantir, por determinados motivos, uma maior proteção à mulher. Mas não pode ser pelo simples fato dela ser mulher, tem que ser por um motivo, que permite o que nós chamamos de discriminação positiva. Senão eu crio uma discriminação negativa. Se eu faço uma discriminação positiva, tem que ser ligada a motivo. Então, quando eu trago essa qualificadora para um caráter objetivo, ela perde muito da força e da lógica. É aquilo, a intenção é importante, é de ajudar, mas aqui nós estamos indo para uma tecnia jurídica com a melhor das intenções do mundo, mas ainda assim uma tecnia. Sim, talvez a consequência prática não seja aquela. Exatamente. Esperada, né? E por fim, muito se fala, e principalmente aqui eu trago talvez para o nosso público, que não necessariamente são juristas, a respeito dos crimes hediondos. A Lei 13.104 de 2015 alterou o rol, né, dos crimes hediondos, incluindo o feminicídio nesse rol. Eu queria saber qual que é o aspecto prático dessa decisão, porque muito se diz a respeito de tal crime é hediondo e aquilo talvez assola a cultura popular como se fosse algo muito mais grave e que talvez pode não ser, né? Eu queria o aspecto prático mesmo. Vamos lá. Só para a gente lembrar que isso é importante, isso talvez seja importante até fazer um marco sobre isso. Esses casos de violência contra a mulher, eles ocorriam antes da lei do feminicídio. E o que se fazia? Se enquadrava isso ou como motivo torpe ou como motivo fútil. Na minha opinião, era bem mais motivo torpe mesmo, né? Era aquele motivo vil, repulsivo. Isso já era homicídio qualificado. O homicídio qualificado já era hediondo. O que são esses crimes hediondos? São crimes que o legislador percebeu, determinou, que pela sua gravidade levem maior tempo para o réu, condenado, na verdade, obter determinados benefícios legais. Basicamente é isso. Então a progressão de regime vai levar mais tempo. Em alguns, antigamente se vedava, quando se criou a lei dos crimes hediondos, se vedou, não tinha progressão de regime. A ideia é que o sujeito cumprisse a pena toda em regime fechado. Isso mudou. Mas agora, em especial com o projeto anticrime, com a lei anticrime do ano passado, o tempo de progressão aumentou muito. Então, uma pessoa que praticasse um homicídio simples, ela progride, falando pelo regulamento antigo, ela progredia com 1/6. O crime hediondo, ela progredia com 2/5. Significa dizer que ela tinha que cumprir bem mais tempo. Como um feminicídio foi criado como uma forma de homicídio qualificado, nada mais lógico do que incluí-lo no rol dos chamados crimes hediondos. Acho que aqui não há. E aí, aqui não há dúvida. A questão só para o homicídio é que se o homicídio é qualificado privilegiado ao mesmo tempo, ele não é hediondo. Aí ele se torna. Ele tem os tempos de progressão reduzidos. Tá, ok. Tá bom? Como de costume, bem pontual, eu agradeço o brilhantismo dos esclarecimentos e eu agora solicito à Ariane algumas perguntas em relação ao agressor, porque eu acredito que muitos debates mesmo sobre a violência doméstica, sobre o feminicídio, realmente devemos pontuar muito bem a parte da vítima, a parte do aspecto penal, mas eu queria agora trazer para o enfoque do agressor. Ariane, tendo em vista a esse homem, normalmente, né, o agressor, há fatores de risco a serem observados no feminicídio? Sim,
Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente antes de pensar na questão dos fatores de risco é qual o conceito de violência. Então, o doutor Fábio já falou a respeito aí da escalada da violência, né? A gente sempre tem essa imagem do iceberg. Então, a parte externa, né, aquilo que a gente consegue enxergar, que é a parte visível da violência contra a mulher, que são realmente aí as violências físicas, a violência psicológica um pouco mais, quando, né, sai do ambiente doméstico, mas a gente tem também uma parte invisível aí que é mais estrutural da sociedade, enfim, que é o machismo, né, uma sociedade mais patriarcal, com as formas mais sutis da violência. O feminicídio, ele é o topo, então, né, o ponto mais alto desse iceberg, e a gente costuma dizer, então, que tem uma escalada da violência. E aí é importante entender que tem alguns sinais, né, por vezes, que já podem ser observados num relacionamento que pode ter uma dinâmica mais violenta. E, por vezes, as mulheres também acabam não se atentando muito a isso, menosprezam esses sinais aí no início do relacionamento. Mas o conceito de violência que a gente trabalha é um conceito amplo, porque entende-se que a violência é algo sistêmico, é multideterminada. Portanto, quando eu vou falar agora dos fatores de risco para o agressor, né, do agressor, precisa entender que não tem um fator de risco isolado, né? Normalmente a gente tem uma série de coisas que compõem, então, essa atuação aí, né, esse ato violento, vamos dizer assim. Então, o conceito de violência, ele é um conceito ecológico. A gente costuma dizer que ele tem vários níveis. O conceito mais amplo, que ele se refere, então, ao macrosistema, que é o quê? As crenças, os valores da sociedade, a cultura que a gente vive, enfim, se tem uma expectativa mais tradicional em relação ao papel do homem e da mulher, né, o masculino mais relacionado, por vezes, à dominação, ao controle. Então, esse é um contexto amplo, né, cultural. Aí a gente vai para um outro nível, vamos dizer assim, que é o do sistema comunitário, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de sistema. É o contexto social do sujeito. Então, assim, idade, escolaridade, renda, desemprego ou não, tudo isso são fatores que podem contribuir para a composição aí de um agressor, um autor da violência, vamos dizer assim. E, por vezes, isso é menosprezado, né? A gente tem, às vezes, um discurso muito de patologizar, né, qualquer ato violento, e é claro que o feminicídio é o mais grave de todos esses, né? Mas esse é um aspecto da violência, é um fator de risco. Então, quando a gente falar lá do perfil dos autores de violência, eu vou trazer isso um pouco para vocês, mas, via de regra, são jovens, né, pessoas mais jovens, com escolaridade mais baixa. A questão do desemprego pode ser um fator também que contribui para as violências todas, né, não só o feminicídio. Então, eu falei de dois níveis aí, né, do macrosistema e dessa parte mais comunitária e social. Aí a gente vai para o microsistema, que são os fatores de risco que aparecem nos relacionamentos. É o nível relacional da violência. Ou seja, essa pessoa, esse homem, ele tem um histórico anterior em outros relacionamentos conjugais de violência, isso seria o maior preditor de novas violências, né? Se já tem um histórico de outros relacionamentos, se a gente fosse pensar, seria bom ter um antecedente criminal, né, das pessoas que vai se relacionar. Mas também, não só no relacionamento afetivo, mas se há um histórico de violência na infância, então, por vezes, ele foi vítima de violência, né, na infância, sofreu os maus tratos, especialmente os homens têm mais impacto de ter sofrido a violência na infância do que as mulheres, as pesquisas mostram isso, né, as respostas são diferentes. Pode ter sido uma vítima direta ou pode ter sido testemunha da violência enquanto criança. Tudo isso são fatores que, claro, não são determinantes de forma isolada, mas que podem contribuir, sim, para a construção aí de um autor de violência. Tem uma pesquisa bem interessante que foi feita com pessoas que estavam casais que estavam prestes a se casarem. Então,
Aqueles que já tinham um histórico anterior de agressão, após o casamento, então foi um estudo que foi feito com acompanhamento de alguns anos, 50% deles voltaram a ter a agressão, enfim, a reincidência, vamos dizer assim. Aqueles que nunca tinham tido nenhum histórico durante, né, o namoro, apenas 5% cometeram algum ato violento. Então, essa questão de ter tido alguma ação violenta antes é um importante preditor, assim, né? Por fim, os aspectos individuais, que normalmente é mais esses que a gente costuma olhar, né? Os aspectos individuais aí da violência têm a ver, então, com a característica psicológica mesmo de cada sujeito, mas que está muito ligada à história de desenvolvimento dessa pessoa. Então, assim, aquilo que eu falei, vivenciou ou foi vítima de violência na infância, as pessoas podem ter respostas emocionais, aprendizados diferentes perante uma mesma experiência. Mas, para alguns, isso se naturalizou como a forma de comunicação num relacionamento. Então, a violência como uma forma de comunicação. Por vezes, ele não tem nem muito crítica de que aquilo é inadequado, vamos dizer assim, né? É claro que o feminicídio é como um crime mais tem uma concretude, acaba tendo um pouquinho mais dessa consciência, mas como a gente fala que é uma escalada, né, por isso que eu estou falando de violência de uma maneira mais ampla, às vezes o que está ali na base é isso, né, é um sujeito que realmente essa é a linguagem, essa é a comunicação, é a forma de... Sim. E aí a gente tem os transtornos mentais, enfim, o abuso de álcool como um grande fator de risco, vamos dizer assim, né, também para a ocorrência, algo que vem contribuir para isso, álcool e outras drogas, mas especialmente o álcool. E os transtornos mentais, o que a gente mais tem relacionado, então, aos crimes contra a mulher, né, violência contra a mulher, é a personalidade, então, antissocial e o transtorno de personalidade borderline aí também, que são duas categorias, classificações aí de transtorno de personalidade, que tem em comum, então, uma certa instabilidade emocional, um traço mais agressivo, uma quebra um pouquinho aí das normas, né, das regras sociais. Então, esses dois são os quadros mais, se a gente fosse pensar em fator de risco para a ocorrência dos crimes aí contra a vida da mulher. Tá. E em relação à vítima, há esses fatores também que acabam agravando? Sim. Acho que da mesma maneira como a gente falou do autor de violência, né, que são vários fatores em níveis diferentes, para a vítima também funciona bem parecido, né? Mas a gente tem evitado patologizar, né, a vítima como alguém que se mantém, porque a gente já tem isso muito enraizado assim, na sociedade, né? Apanhou uma vez, por que ficou com ele? E aí a coisa foi se agravando. Mulher gosta de apanhar, ela não sabe, ele não sabe porque está batendo, ela sabe porque está apanhando, enfim, aquelas, né, o preconceito que se tem. Então, basicamente, a gente tem aí um ciclo de violência que explica bastante por que é tão difícil romper esse ciclo, né, sair da violência. Então, a gente tem 3 fases aí no ciclo de violência. A primeira fase é a fase de tensão, ou seja, é aquela mulher que sabe que o clima, né, não está dos mais favoráveis, ela já começa a tentar evitar algum confronto, por vezes até se sente culpada por isso, algumas, por entrarem em tanta ansiedade, até precipitam um pouco isso, no sentido de dizer que alguma coisa errada, parece que algo vai acontecer, e de fato aí a gente vem para a próxima fase, que é o que a gente chama de explosão, que é quando tem o ato aí violento, seja violência sexual, psicológica, ou a violência física, ou uma tentativa de feminicídio, ou o próprio feminicídio. Se não teve morte, a gente vai para a terceira fase, então, que é a lua de mel, né, que é uma fase de trégua, que é o momento em que o autor de violência, por vezes, ele se mostra muito arrependido, vai fazer muitas promessas, né, no sentido de que ele vai mudar, que aquilo não vai acontecer novamente.
Então, as mulheres, dependendo aí de uma composição emocional delas, né, dos recursos que tem para lidar com isso, muitas vezes, de fato, acreditam, né, que aquilo pode ser modificado, porque aí a gente entra no fator mais social e cultural, né? O que é esperado das mulheres, né? O desempenho das mulheres para gerenciar um casamento, um relacionamento, né? Casamento é para toda a vida, homem é assim mesmo, que ela tem que suportar, que ela tem que tolerar uma série de coisas. É claro que eu acho que agora a gente está muito mais em pauta, então isso vem sendo desconstruído um pouco. Mas a gente observa, atendendo as vítimas, né, que elas realmente carregam muito disso. Então, se eu fosse resumir, né, além do ciclo de violência, eu diria assim, que tem a questão do receio, do medo, a vergonha de se assumir como vítima, né, por vezes é uma mulher que ela não ocupa uma posição fragilizada em outras áreas da vida. Por vezes são mulheres que trabalham, que cuidam dos filhos, né, mas nessa área da vida, vamos dizer assim, na área relacional, demonstram, então, essa dificuldade, né, de se posicionarem e de conseguirem se defender da maneira, ou pedir ajuda mesmo, né. Mas tem muitas mulheres que também têm a dependência econômica. Então, dependem do autor de violência, né, do agressor aí, e tem questões de moradia, e por vezes o autor usa até disso como uma violência associada, né, ameaçando, se você for embora, eu vou inventar alguma coisa, eu vou pedir a guarda do filho, você vai ficar sem dinheiro, né, ele faz uma série de ameaças, que por mais que a pessoa tenha uma consciência no nível racional de que aquilo é né, pode não se concretizar, ela fica com muita insegurança, isso vai desempoderando um pouco a mulher para tomar de atitude emocional mesmo, né? Ela vai ficando, por mais que ela não queira acreditar naquilo tudo, né, ela vai ficando um pouco mais insegura. Será que vai acontecer isso mesmo? Será que eu vou conseguir me virar, dar conta da minha vida? Tem homem que vira e fala assim, mas ninguém mais vai te querer, você vai ficar sozinho, ou você vai ficar sem os filhos. Então, tem uma série de coisas aí que contribuem, né, de características, de condições que contribuem para a permanência da mulher aí numa situação de violência. Tem um vídeo que a gente fez pela Prefeitura de Jundiaí, que é muito interessante. A gente pegou 3 relatos de mulheres. As 3 só decidiram denunciar no momento em que a violência não foi contra elas diretamente. Foi contra os filhos, uma foi contra o filho, a outra foi contra o irmão dela, portanto, o cunhado do autor de violência, né? E uma outra foi contra o pai, caso eu não me engano. Acho que ele interviu no sentido de defendê-la. E aí é quando elas, enquanto estava comigo, eu estava suportando, a hora que é com alguém que eu também quero defender, aí eu decidi, né? Interessante, assim, acho que é significativo pensar nisso também. Sim. E, assim, durante a pandemia, os casos de feminicídio aumentaram. Eu tenho aqui alguns dados. Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 44% na procura pela polícia por casos de violência doméstica, um aumento de 22% nas taxas de feminicídio, e eu achei muito interessante, dentro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles relataram um aumento de 431% nos relatos de brigas entre vizinhos relatados no Twitter, 52 mil menções contendo algum indício de brigas de casais vizinhos. E, além disso, desse total, 25% de relatos foram feitos às sextas-feiras e 53% desses relatos foram publicados à noite ou na madrugada, entre 8 e 3 horas da manhã. Há um motivo para esse aumento durante a pandemia? É claro que, né, o isolamento social ele foi necessário aí, e ainda é necessário, né, para o gerenciamento aí dessa pandemia. Entretanto, se a gente for pensar, né, em uma situação de uma mulher que já vivencia ou tem um histórico de violência aí, né, na convivência, é claro que esse confinamento, ele exacerbou aí, né, essas situações aí de possíveis atos de violência que possam acontecer. Então, assim, já é um fator estressante
né? É como se fosse uma overdose de convivência, vamos dizer assim. Nada justifica, né, uma atitude violenta. Entretanto, nesse período de confinamento e de isolamento, a mulher que convive, coabita, né, com o autor de violência, ela tem mais fator estressante e é claro que pode ter mais momentos, lembra que eu falei do ciclo, da explosão, né, o momento em que eles têm conflitos, de uma maneira geral. Então, essa recomendação fique em casa é importantíssima para toda a população, mas para a mulher vítima de violência, isso está sendo uma coisa discutida no mundo todo, né? Não é só uma coisa que está acontecendo no Brasil. Ela está colocando a mulher de uma maneira mais vulnerável, porque, inclusive, né, vocês devem ter visto aí nas mídias e tudo mais, tem sido criadas algumas estratégias de como que a mulher vai pedir ajuda nesse momento, então, de isolamento, em que ela pode, né, estar convivendo com o agressor. Então, alguns símbolos nas farmácias, né, já tem uma campanha nesse sentido, ou mesmo assim, ela combinar alguma coisa com alguma vizinha, ou com algum familiar, algum sinal que ela vai colocar na casa dela, enfim, alguma estratégia que ela possa usar para que ela realmente possa se proteger. E teve uma queda, né, no início, nos boletins de ocorrência, né, do registro de ocorrência. E realmente, assim, a mulher não consegue, então, sair para ir presencialmente fazer esse registro, mas que pode ser feito de forma virtual, né, aqui no estado de São Paulo, em outros estados também, acho que não todos. Então, a gente começou a divulgar bastante isso, né, de que o registro da ocorrência também pode ser feita de forma virtual, inclusive ela poderia ter as medidas protetivas de urgência, né, mas a gente também sabe que o agressor, por vezes, a primeira coisa que ele pega da mulher é o celular. E se a gente pensar em uma classe social, que a violência atinge todas as classes sociais, né? Mas numa classe social menos favorecida, por vezes o celular é o único recurso que a pessoa tem para usar a internet, né? Para acessar a internet. Então, é de suma importância que se criem outras estratégias, né, no momento, especialmente numa rede de apoio aí a essa mulher, para que ela possa, se necessário, pedir ajuda. Né, nesse momento que realmente tem intensificado, o estado de São Paulo foi até acima, né, o aumento de feminicídio em relação aos outros estados, e também tem a ver com esse contexto social, não é só assim, porque então eles estão ficando muito juntos, eles vão brigar mais, ou esse homem vai perder a paciência, né, não, tem a ver com o contexto social que a pandemia também traz, é crise econômica, é desemprego, são aqueles fatores lá que eu falei que contribuem, né, para a violência, que também vem junto com a pandemia. Então, não é só no sentido relacional, mas também nesses aspectos aí sociais. Legal. E, de uma maneira geral, eu vejo que as políticas públicas, elas atuam muito para proteger a vítima, que efetivamente é a parte mais vulnerável, e isso não está em discussão. Mas, tendo em vista aqui a análise jurídica também, como bem ressaltou o Dr. Fábio, com o pacote anticrime, o limite máximo de cumprimento de penas foi alterado. Então, hoje, no Brasil, esse limite máximo foi para 40 anos no cárcere. Então, tendo em vista que nós temos uma sociedade que o machismo está enraizado, é incontestável, e que esse limite, então, vamos partir desse pressuposto dos 40 anos no cárcere, um dia esse agressor, esse autor da violência, um dia vai sair. Há alguma forma de algum trabalho que tenha como foco o agressor para que ele não volte a cometer esse tipo de crime? Sim. No meu trabalho, né, a partir do momento que eu entrei na prefeitura de Jundiaí, isso foi uma coisa, esse tema, né, da violência contra a mulher sempre foi um tema muito caro para mim, que é uma coisa que eu realmente gosto de trabalhar, mas eu percebi que realmente faltava um espaço ou algum trabalho técnico a ser desenvolvido com o autor de violência. Então, é claro, a gente precisa ter uma rede de proteção super ampla para a vítima, mas eu também entendia, porque via essa questão da reincidência, não nos casos de feminicídio, é claro, mas assim, na situação em que eles se reconciliavam, e achava que realmente faltava um trabalho aí com o homem autor de violência. Muito felizmente, agora em abril, a gente teve uma mudança, né, um acréscimo aí na Lei Maria da Penha, que fala, então, a respeito do comparecimento do agressor, né, no artigo 22, a programas de recuperação ou reeducação,
e também uma outra possibilidade de acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio, que é o que a gente começou a fazer em 2017. Então, pela assistência social, inicialmente, esse trabalho foi feito lá dentro do CDP, né, no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí. Hoje já é um convênio estabelecido, então há mais de 2 anos, né, a gente já tem esse trabalho lá, com encontros quinzenais com os centros, e o objetivo então, desse trabalho é que a gente tenha, acho que ligando agora com a sua pergunta aí, que a pena não tenha só esse caráter punitivo, mas que realmente tenha um caráter aí educativo mesmo, né, superando um pouco simplesmente o encarceramento. E quando nós começamos, então, esse trabalho lá, acho que a pergunta central que move esses encontros é colocar essa pergunta, né, essa reflexão para os homens. Como é que você resolve os seus problemas na sua família? Como é que você resolvia? Como é que você aprendeu a resolver, né, os conflitos? Então, tentando passar por esses níveis, né, que eu disse aí do modelo ecológico de violência, tanto das crenças, homem não chora, homem isso, homem aquilo. O que a gente mais vê lá, infelizmente, é o quanto que tem essa naturalização da violência e a falta de crítica, né, ou um comportamento mais impulsivo, que eu não sei exatamente o termo jurídico, se é motivo torpe, eu não sei o que vocês estavam falando aí no início, mas a gente não pergunta as histórias, mas nos grupos eles vão falando um pouco, né, a respeito disso. Aí, por vezes, assim, foi uma mensagem de WhatsApp, foi a questão dos ciúmes, as redes sociais, não sei como era antes, né, porque eu estou trabalhando com um autor de violência a partir de 2017. Mas tem muito essa questão dos ciúmes, a questão da traição, a honra, né, a mulher, a roupa que a mulher tava, essa insegurança, né, do relacionamento, então, uma resposta desproporcional. E é isso que a gente vem refletindo com eles, né? E é bem interessante que eles falam assim, nossa, eu queria ter ouvido isso antes, né? Eu queria ter podido participar de alguns fatos disso antes. É claro que ali eles estão num contexto já estão sendo punidos, no caso da detenção provisória, ainda estão em julgamento, né? Nem foram condenados ainda, mas eles já reconhecendo o benefício de que, como é importante eu ter pensado sobre essas coisas, porque entre homens isso não é muito comum, né, se falar a respeito, eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento, não é culturalmente um espaço de apoio, né, o homem não quer se mostrar frágil ou inseguro, enfim, e aí eles acabam não tendo outros espaços de apoio, né, para isso, seja nas amizades e tudo mais, e né, reprime muito aquilo e lidam da maneira como conseguem, né, com o recurso emocional que eles têm. E a maioria das vezes esse recurso é de atuar, né, pouco da linguagem, a gente trabalha bastante com comunicação não violenta, fazendo algumas dramatizações. Olha, qual é o gatilho, né, da situação de violência? Como é que isso poderia, vamos inverter os papéis, como é que isso poderia ter sido conduzido, né, que não para um conflito, né, dessa ordem, ou mesmo os descumprimentos das medidas protetivas, né, então, por isso que é tão importante trabalhar tanto com o homem quanto com a mulher. Por vezes tem uma dinâmica do casal que, às vezes é a mulher que contribui para esse descumprimento, por vezes é o homem que tenta se aproximar com a questão dos filhos e tudo mais, mas a ideia é que a gente realmente tente trabalhar, né, busque essa reflexão com eles nesses diferentes níveis aí de violência, e aqueles que têm alguma questão mais individual, que eles possam ser encaminhados para um tratamento especializado, enfim. Mas a experiência ali, pelo menos comigo, mostrou que a minoria tem um transtorno mental mais significativo, assim, que a gente possa, nossa, realmente foi em razão até porque acho que nem seriam esse espaço, né, quem tem um transtorno mental mais definido, mas tem sido realmente uma questão aí de um impulso, de algo que não é muito pensado, não é muito
sem outras estratégias para lidar com os conflitos da vida. Sim. E com esse atendimento voltado ao agressor, houve mudança significativa nos resultados, por exemplo, na reincidência? Então, como eu disse, a gente está 2 anos e pouco, né, nesse trabalho. Eu ainda acho recente para a gente pensar em resultados, porque a gente vai precisar fazer um acompanhamento mais a longo prazo, e isso tem sido feito. Então, o que a gente tem trabalhado lá? Por enquanto, então, estou pegando aqui os dados para falar certinho, 255 detentos atendidos, né, homens diferentes, num total de 820 encontros, porque o mesmo homem, ele participa a gente propõe 3 ou 4 encontros, dependendo do período que ele permanece, né, lá no CDP. Hoje a reincidência é 0. Já é um fator, assim, bacana, nessa tipificação, né, não quer dizer que eles não tenham cometido algum outro tipo de situação. Mas acho que já é significativo, porque anteriormente a gente tinha um índice de reincidência, então, que eles já tinham apurado lá no CDP, que era em torno aí de 30%, enfim, num período curto de tempo, normalmente, né? Então, tem sido bastante positivo. O perfil, como eu disse, são homens jovens, tem idosos também, tem, né, outras faixas etárias, tem, mas predominantemente homens de 25 a 40 anos, quase 50% desses atendidos aí com ensino fundamental incompleto. Então, não quer dizer que a violência só ela está nas camadas sociais mais desprivilegiadas, mas talvez a consequência, né, seja um pouco mais grave, e tem realmente uma predominância, né, com essa questão da escolaridade, tem uma relação importante. E o que a gente também propõe, então, esses encontros aí, que a gente conseguiu, pelo menos por hora, a gente está bastante satisfeito com o resultado, é mudar esse paradigma, né, promover algumas reflexões. E a gente considerou que quando o homem está no CDP, né, a passagem dele mais curta ali pela detenção, então a gente abriu um grupo fora, que é o Por Onde Andei. O do CDP chama Voz da Consciência, e o Por Onde Andei é para aqueles que não estão presos, tanto para que eles possam continuar frequentando quando saírem, né, da detenção, ou enfim, quanto para aqueles que não são presos. Então, a ideia é que agora a gente consiga fazer uma articulação com o judiciário, com a defensoria, com o Ministério Público, para que possa ter o encaminhamento também, né, do sistema aí de justiça, para a frequência nesses grupos, especialmente agora com essa inclusão aí na Lei Maria da Penha, né, que reforça a necessidade disso. Né? Excelente, excelente trabalho. Bom, vou encaminhando para o fim. Ariane e Fábio, vocês têm algum apontamento para fazer? Alguma coisa para a gente finalizar? Ou podemos finalizar? Mayara, bom, queria só colocar um ponto que eu acho que é importante, né? Sobre a questão da legislação. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Ariane pela fala dela, é sempre muito legal, aprendo sempre muito ao ouvindo. Queria agradecer a você, Mayara, pelo convite também, fico muito feliz. Essa abordagem que a gente faz do feminicídio ou da tipificação legal, ela não é necessariamente a única possível. Para citar para você como exemplo, Portugal, por exemplo, ele não tem um tipo específico de feminicídio. O que eles têm é a prática de violência mútua. Então, um cônjuge contra o outro. O tipo dele, eu vou até me permitir ler, o homicídio qualificado deles, nesse aspecto, vai ser praticar o fato contra cônjuge, ex-cônjuge, pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação ou contra progenitor de descendente comum em primeiro grau. Eles fazem um recorte pela relação de proximidade, que seria uma outra opção para se fazer. Ela entraria... E aí sim é mais fácil de você tratar isso de forma objetiva. Porque, olha, você teve lá a reação com a pessoa e se justifica. Você tem uma pessoa que, em tese, você deveria ter um relacionamento mais próximo de cuidado e você está justamente vulnerando ou atacando essa pessoa. Então, é um jeito de abordar que você poderia colocar também. Tem vários jeitos de trabalhar com esse problema. Então, eu achei que é sempre importante entender como é que a legislação estrangeira
trabalha com um determinado ponto, né? Era fazer para melhorar, né? Sim. Exatamente. Ter essa ideia para melhorar, para imaginar, para ficar mais preciso e delimitado isso. Sim, e justo, consequentemente. Exatamente. Muito obrigada. Marielle e Fábio, muito obrigada. Mais uma vez, eu agradeço terem aceito tão prontamente o convite e eu espero que possamos nos encontrar em breve para mais apontamentos. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Desse reencontro aí com colegas aí de quase 8 anos de defensoria. Para mim foi muito, muito importante, de verdade. Muito obrigada. Tchau, uma boa noite a todos. Boa noite para você, gente. Tchau, até. Obrigada. Tchau.